Quando a gente vai para 2 Timóteo 2,20, ele está dizendo o seguinte, para que a gente possa entender a figura desse vaso de honra. 2 Timóteo 2, versículo 20. Olha o que fala a palavra. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. É importante quando a gente lê a Bíblia, a gente não pegar os textos isolados. A gente tem grande chance de cometer alguns equívocos na interpretação do texto. Quando lá em Romanos ele está falando que existem vasos de honra e vasos de desonra, ambos criados pelo oleiro. Quando a gente vem para Timóteo, o mesmo Paulo, ele está dizendo, ele agora está explicando um pouquinho melhor sobre a figura dos vasos de honra e vasos de desonra. Entenda que vasos de desonra aqui não são vasos que precisam ser quebrados e destruídos e condenados. Ele está dizendo o seguinte, existem vasos de madeira, ele fala, de madeira e de barro. E existem os de ouro e de prata. Ele fala, existe os de maior brilho, que tem um propósito específico. O vaso de ouro e de prata você coloca na sala, você vai colocar onde a visita vai enxergar e vai honrar o dono daquela casa com aquele utensílio de valor. Está honrando ao dono da casa. E ele está dizendo o seguinte, olha, existem vasos de madeira e de barro que ficam lá no cantinho, que eu nem mostro, que não me honrariam em nada. Então eu deixo ele no canto, mas ele tem seu propósito, ele tem sua finalidade. Isto é eleição. O arminianismo ele não rejeita esta eleição, porque ela tem um propósito maior na soberania de Deus, mas não é uma condenação da parte de Deus. O arminiano não vai entender que Deus condenou e preparou e fabricou e forjou um vaso para o inferno. No calvinismo é mais fácil entender isso, porque ele vai dizer que o vaso de desonra ele foi de fato construído, preparado, porque aprove o oleiro. Pode o oleiro questionar, pode o barro questionar o oleiro porque me fez assim? E aí entra aqui o entendimento da lente da teologia calvinista, que diz que de fato Deus preparou dessa forma. Quando a gente olha para lá em Jeremias 18:11, quando ainda fala do olheiro, você vai perceber em Jeremias 18:11 que diz que Deus está preparando um plano para com Israel. E se na visão arminiana, em Jeremias 18, versículo 11, ele diz assim, é o momento em que está fazendo uma comparação do vaso e o olheiro. Diz assim o versículo 11 de Jeremias 18. Ora, pois, fala para os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Ou seja, tem um propósito, Deus está movimentando a sua mão, a sua soberania para cumprir um propósito de disciplina, de entendimento, como um bom pai que disciplina seu filho, ele está aqui caminhando por uma disciplina de Israel. Diz o seguinte, um plano contra vós outros, convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Por que o arminiano vai voltar aqui em Jeremias 18 para falar da questão dos vasos de honra e vasos de desonra? Quando ele volta para o versículo 11 do capítulo 18, ele está dizendo, olha que interessante, Deus está dando a oportunidade, quando ele fala, um plano contra vós outros. Aí ele fala, convertei-vos, pois agora cada um do seu caminho. Ora, para o calvinista, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou planejando um mal para vocês e isso é a soberania, é a minha soberania. O arminiano vai dizer, olha, ele inclusive está dando uma oportunidade, que ele fala, convertei-vos, pois, do seu mau caminho, porque eu vou trazer uma disciplina de correção, eu vou trazer um motivo, eu tenho uma predestinação para corrigir vocês, porque algo de errado vocês fizeram e vocês precisam ser reeducados, como todo bom pai que ama, que corrige e disciplina o seu filho. Então, a gente esgota aqui a figura do vaso por entender que Armínio entende que o vaso foi preparado para um motivo específico e não para uma condenação. Esse vaso vai glorificar a Deus, vai fazer parte de um propósito maior,
mas para Jacob e Armínio esse vaso não foi preparado por Deus para o inferno. Quando a gente vai para o calvinista, a teologia calvinista vai dizer o seguinte: não, aprove a Deus, Deus é soberano, ele preparou uns para a honra e outros para a desonra, uns para o céu e outros para o inferno, e louvamos a Deus porque somos eleitos em Deus e nos satisfazemos dessa forma. Aí você pode perguntar, na teologia calvinista, então, para que eu vou evangelizar? Calvino, a teologia vai dizer o seguinte: olha, nós não sabemos quem são os eleitos, e a gente deve pregar para todos, para que de fato todos se salvem, porque o salvar é de Deus. Usa o versículo de que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e ele diz que quem faz isso é Deus, e o homem não tem mérito nisso. Quando eu vou para Armínio, ele vai dizer o seguinte: ele falou, não, a graça de Deus revela ao homem a predestinação em Jesus Cristo. Se ele quiser seguir o caminho de Cristo, ele vai estar salvo. Se ele não quiser, ele está condenado. Então, é importante que Calvino e Jacob e Armínio eles têm um entendimento comum. Ambos entendem que o homem pecou e agora, por si só, não consegue mais alcançar a Deus. Como é que os calvinistas entendem isso? Deus, a partir de aqui, decreta uma salvação para alguns e para outros não. Para Armínio vai dizer que a graça elimina o papel do pecado, a influência do pecado, e traz agora a capacidade de escolha para o homem. Então, ambos concordam que a herança genética do pecado está sobre o homem até que Deus intervenha nisso. Para um, intervém com um decreto de salvação, para outro, intervém com um decreto de graça, da graça de Deus. Aqui também ele vai dizer que é graça de Deus. A salvação por eleição, para o calvinista, é graça de Deus. A salvação por graça, para o arminiano, ele vai dizer que a graça comum permitiu ao homem, agora, não mais sob influência do pecado, tomar a decisão de querer Cristo ou não. Esse é basicamente um resumo do resumo dessas duas lentes que vão dialogar aqui sobre esse texto. Na sequência, a gente já passou pelos pontos mais críticos, que é o que mais se debate entre calvinistas e arminianos. Vamos na sequência, para a gente estar finalizando, versículo 25, ainda tem algumas coisas interessantes para a gente fechar aqui. Versículo 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que esse finalzinho aqui Paulo tá falando? Eu vou voltar de novo lá no início quando eu falei, Paulo está falando para judeus. Ele está tirando aquele elitismo que o judeu tinha com relação às coisas de Deus. Ele está dizendo, olha, Isaías disse isso, ainda que não tivéssemos descendente, o remanescente fiel, aquele que for até o fim, esse sim será o salvo, será o predestinado, aquele que encontrar o caminho de Jesus Cristo. Ele está de novo falando para judeus, lá como eu disse no início, ele coloca aquele interlocutor oculto com que ele faz perguntas e ele mesmo responde. Ele está tirando o exclusivismo da mão de Israel e está dizendo o seguinte, olha Israel, a promessa de Abraão não é porque os judeus vão ser salvos porque são filhos de Abraão, é porque creram numa promessa. Se você não crê nessa promessa, você não será salvo. Ele falou, mas que história é essa? Por que Deus está mudando isso agora? Ele falou, não, Deus não está mudando isso agora. Esta é a predestinação de Deus. A predestinação é Jesus Cristo, o caminho, Israel. Você é barro, você é vaso, você não pode questionar isso. Você precisa se render a Jesus Cristo. E aí Paulo está introduzindo, de fato, no meio dos judeus de Roma, a excelência do plano de salvação através do Evangelho. Eu quis colocar essas duas lentes porque a gente vai encontrar nos dias de hoje, e eu respeito demais as pessoas que são... você tem
eu não vou dar minha opinião aqui, mas a gente quando fala, a gente acaba sendo muito tendencioso na nossa preferência, no nosso entendimento, mas não há problema nenhum em você aceitar uma teologia arminiana, nem uma teologia calvinista. No seu entendimento é Jesus Cristo que salva, mas que você possa debruçar mais sobre isso e você tire suas conclusões. O fato é que Paulo tem um objetivo na sua carta: sinalizar para Israel que essa exclusividade acabou. Israel não pode mais questionar essa exclusividade. Por quê? Porque ela foi escrita lá atrás, ela não está nascendo agora. A promessa de Abraão não era promessa hereditária, mas era uma promessa baseada e fundamentada no elemento fé. Aquele que crer na promessa será chamado filho de Deus. A gente leu isso no versículo 8 e no versículo 9. Ou seja, versículo 8 diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne que é descendente de judeu, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Ou seja, nós somos os filhos da promessa. E por sermos filhos da promessa, alcançamos o caminho predestinado, na visão arminiana, ou somos eleitos e escolhidos da parte de Deus, na visão calvinista. O importante é que eu e você estamos salvos, porque temos Cristo Jesus no coração. Ou porque Deus te escolheu, e glória a Deus se Ele te escolheu, ou porque a graça de Deus permitiu gerar em você uma capacidade de olhar para frente e falar: quero Cristo na minha vida. Isso é, de forma muito sucinta, um resumo do que se fala sobre arminianismo e calvinismo. É muito interessante que existia um outro reformador da época chamado Pelágio, que muitas vezes a gente fala assim: eu sou arminiano, ou eu sou calvinista. Na verdade, Pelágio era um outro teólogo que ele defendia o seguinte: esse nunca foi muito contestado porque não teve muito espaço para ele, mas ele dizia que todos nós já nascemos com uma opção de escolha. Essa descendência hereditária do pecado, ela está interrompida, ela não vem na sequência. Então, assim, eu nasço hoje com uma capacidade de escolha, porque o mal ainda não veio sobre mim. Mas pelas circunstâncias do mundo, eu acabo optando pelo pecado, por uma vida afastada de Deus. Isso era como Pelágio entendia, e aí tem o pelagianismo nisso. Mas isso daí se perdeu ao longo da história. Existe o entendimento, e ele vem só para ajudar no diálogo entre Calvino e Jacob Armínio. Esses dois vão debater muito ao longo da história. Você imagina, o cara que... claro que toda a ênfase está sobre o calvinismo, porque era um cara, o ícone da época, junto com Lutero, no meio da reforma protestante. E Jacob Armínio ele vai ser questionado, perseguido por conta de defender a sua ideia de que o homem sim tem uma parcela de escolha no seu processo de salvação. Terminando o versículo 30, diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Olha aqui que Paulo de novo, Paulo é fantástico. Ele coloca de novo aquele interlocutor oculto aqui. Ele solta uma pergunta e ele mesmo responde. Ele está dizendo: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam... Olha um recado que ele já está falando para o judeu que poderia questionar o seu entendimento. Ele falou: peraí, o judeu, o gentio que nunca procurou salvação, está lá os helenistas, os gregos que estavam atrás das suas filosofias, atrás dos fundamentos de Sócrates, Platão, de repente agora chega a salvação para eles, que nem sequer estavam esperando. Mas ele fala que a graça comum de Deus permitiu a esses homens discernir o pecado e fazer a sua escolha por Cristo na visão arminiana. Ou ele está dizendo, através da escolha e da soberania de Deus, Deus resolveu sim escolher gentios para a salvação. E ele dá um recado, na visão calvinista, ele dá um recado para os judeus. Olha, são salvos por eleição, mas esse é um argumento e uma escolha de Deus. Não é por causa da lei. Versículo 31 e 32. 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Essa pedra é Jesus Cristo. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido.
Paulo dizendo para os judeus: foi posta uma pedra de tropeço. Por que tropeço? Ele quis comunicar isso? Não. Uma pedra que vai confrontar todo o entendimento de Israel com relação à sua salvação. A sua salvação não é por esforço, não é por lei, não é por obras. É por conta de um caminho predestinado em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Deus predestinou a salvação em Jesus Cristo. Isso é imutável. Ele não pode mais ir contra isso. E é nesse contexto que Paulo está falando para a igreja de Roma. Eu termino aqui o capítulo 9. Ele tem muito mais coisas para a gente conversar, mas eu aconselho você a ler, procurar livros. Tem grandes caras, feras aí na internet defendendo o calvinismo, tem feras defendendo o arminianismo. O importante é que a gente tenha prazer e goste de conhecer e se deliciar com a palavra de Deus. Isso aqui, para mim, traz crescimento, é prazeroso, é gostoso conhecer a palavra de Deus, e que no seu quarto Deus possa se revelar a você na sua oração, e que você tenha paz no entendimento da leitura da palavra de Deus, e que você cresça no Senhor. Amém? Terminamos aqui o estudo do capítulo 9. Desejo a você um coração inquieto e que Deus abençoe sua vida e sua família nessa quarentena. Em breve estaremos juntos aí. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos.